Meus amados irmãos, hoje, como já foi falado, e eu não precisava nem falar, porque todos nós já sabemos, né? É um dia muito especial, um dia em que o mundo inteiro agradece a Deus pela ressurreição do seu Filho Jesus, aquele que foi pendurado no madeiro, aquele que foi contado entre os malfeitores, aquele que recebeu uma coroa de espinhos na cabeça, aquele que teve os cravos perfurando suas mãos, seus punhos e também os seus pés, aquele que depois de morto ainda foi dilacerado o seu fígado com uma lança. Então tudo isso nós agradecemos a Deus. Mas pastor, peraí, agradecer a Deus por tanta tragédia? Sim, porque Ele morreu, porque tudo isso aconteceu para que eu e você estivéssemos aqui, para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. E a Bíblia diz que agora esse viver que nós trazemos na carne, Paulo vai dizer que nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Esse Jesus que um dia então foi crucificado, morto, sepultado, esse mesmo Jesus que a morte não foi capaz de detê-lo, esse Jesus que você e eu cremos, ressuscitou dentre os mortos, para que então tragada fosse a morte pela vitória. E se hoje nós temos vida, e não estou falando desta vida de respirar esse oxigênio que você está respirando, mas estou falando da vida plena, que um dia nós estaremos recebendo como herança lá na glória. Se isso é real para nós, é porque Jesus ressuscitou. E eu louvo a Deus por isso, e é importante que você sempre agradeça a Deus por isso. Não ficou lá naquele túmulo de José de Arimateia o nosso Senhor. Você vai procurar qualquer outro Deus aí pelo mundo afora, se você for procurar por alguns deles, você vai ver que eles estão lá nos seus túmulos. Os seus restos mortais foram levados para algum lugar, e ainda assim as pessoas acreditam que eles são deuses. Mas se alguém for procurar os restos mortais de Jesus, não irá encontrar, porque ele não está lá, porque ele não ficou lá. O texto que lemos no início do culto mostra que Maria Madalena foi lá justamente para continuar aquele processo de embalsamar Jesus, de estar ali perfumando Jesus com ervas aromáticas, com perfumes caros, mas ele não estava mais lá. Ele não estava mais lá. Mas enquanto Jesus caminhava para o Gólgota, enquanto Jesus, do momento que ele foi preso e foi julgado, a partir do momento que ele foi condenado por um tribunal humano, e ele foi levado para um monte chamado Caveira, ali Jesus pôde expressar o amor dele para conosco. E há um sermão muito pregado nesses tempos, nesses dias, que são justamente as 7 frases ou palavras que o Senhor Jesus disse no momento chamadas palavras da cruz. Não palavras simplesmente, mas expressões de Jesus que demonstram para nós o total amor de Deus por cada um de nós. E eu gostaria de trazer essa mensagem para você nesta noite. E eu tenho também um videozinho para introduzir esta mensagem. Eu queria que você ficasse atento, nesse vídeo, para que você pudesse entender o que vamos falar a partir, tá bom, desse vídeo, e a partir, é claro, da palavra de Deus. Desde que eu era menino novo, filhote recém-saído da casca, eu me pergunto o que tem o ovo a ver com a tal da festa da Páscoa. Mas quem sou eu para meter o bedelho ou querer suscitar um debate? Só sei dizer que o pobre coelho de pelo branquinho e de olho vermelho não põe ovo de chocolate. Na verdade, não põe ovo nenhum. Quem põe ovo para mim é galinha. Veja só que fato incomum. Será que é tudo uma pegadinha? Mas se a gente pesquisar mais a fundo, logo percebe quem for mais ligeiro. Coelho não tira o pecado do mundo. Isso é trabalho para o cordeiro.
E a história do cordeiro é antiga, mais velha que andar pra frente. Mas hoje em dia o povo não liga, tá muito ocupado enchendo a barriga com as guloseimas do presente. Mas não quero atrasar a sua janta, nem secar minha garganta, já digo para não ser prolixo que a Páscoa era evento fixo muito antes da história santa lá contada pelo Mel Gibson. A Páscoa tem seu primeiro registro, a Bíblia conta em seus relatos, uns 15 séculos antes de Cristo, padecer sob Pôncio Pilatos. O caos começa quando Israel, povo escolhido pelo próprio Deus, perecendo escravo de um rei cruel, levanta um clamor ao Senhor do céu que decide agir em favor dos seus. Veja isso, Senhor, veja só. Conhecemos teus preceitos de cor e nos castiga ainda assim, Faraó. Olho em lágrima e garganta em nó, joelho no chão e rosto no pó, como livrou a família de Ló. Piedade, Senhor, tenha dó. A prece de um coração contrito não despreza, meu Deus bendito. Os seus inimigos ele esmaga, se preciso ele manda a praga, como as 10 lançadas no Egito, com Moisés liderando a saga. Mas 9 pragas não bastaram para dobrar o rei orgulhoso, que iria pagar muito caro por modo de ser tão teimoso. E o rei que se achava divino chorou feito qualquer menino, e ao final da 10ª praga sentiu a dor mais amarga que nos pode guardar o destino. A morte passou pelo Egito, visitando filhos e filhas, e levou de modo irrestrito o primogênito de cada família. E como a nação de Israel, no território do Egito habitava, do mesmo decreto tornou-se réu pela morte que por lá pairava. Mas Deus não queria seu povo morto por seu próprio decreto, por isso fez um decreto novo, salvando aqueles que lhe têm afeto. O sacrifício é o que importa. Escolha um cordeiro, filhote de ovelha, e passe seu sangue nos umbrais da porta. Tal casa não terá gente morta, se a porta de sangue estiver vermelha. A palavra Páscoa significa passagem, pois a morte, ao passar pelo Egito, viu o sangue e entendeu a mensagem, que devia seguir viagem, conforme o Senhor já havia dito. O cardápio da Páscoa é cordeiro e uma salada de erva amarga, pois amargo foi seu cativeiro e salvos foram da última praga. Pois agora ficou difícil. Você pode ter pensado, o que Jesus tem a ver com isso, lá no filme do Mel Gibson, se a Páscoa foi lá no passado? A Páscoa no Antigo Egito apenas anunciava um sacrifício ainda mais bendito de quem se faria maldito por aqueles que tanto amava. Assim como o sangue do Cordeiro poupou de Israel a vida, o sangue de Cristo no madeiro nos livra da morte tão merecida. Ao ver o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, a morte passou por cima. Ao ver o sangue de Cristo na minha vida torta, a morte passa igualando a rima. A maioria defende isso, que a Páscoa é doce que nem chocolate. Só que não tem doçura no sacrifício. Mas que a maioria não se debate. Quando Deus disse para comer erva amarga, Ele não pediu, era mandamento. Pois Ele sabia que a pior praga é a ingratidão do esquecimento. Uma geração que altera a lei para nunca ser contrariada, não consegue se lembrar de um rei que não seja a sua própria mesada. Mas eu me lembro do que fizeste, que não foi doce morrer por mim. Não farei doce, sou cabra da peste. Serei fiel até o fim. Até o fim. Entenderam essa mensagem? Todo mundo deu para ouvir bem? A Páscoa contada em forma aí de prosa, né, em forma de rima, mas trazendo uma verdade que muitas vezes nós achamos que a Páscoa é apenas isso, doçura. Mas precisamos nos lembrar e proclamar que a Páscoa foi amargo. Foi amargo para aqueles que sofreram, que morreram, mas para que hoje pudesse ter esse gosto de mel para nós, não é? Foi amargo para Jesus. O texto bíblico é de Marcos capítulo 15, apenas o versículo 37, nesse primeiro momento. Outros textos leremos à medida que formos conversando sobre o texto e sobre
as palavras de Jesus naquele momento tão difícil. Marcos 15, 37 diz assim: mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Vou ler de novo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Vamos falar isso juntos? Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Amém. Jesus crucificado na cruz do Calvário, no momento em que ele vai caminhando até o Gólgota, ele tem a oportunidade de demonstrar amor, e a Bíblia diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos, de dar a alguém a vida por alguém que era pecador, eu e você. Então, quando nós pensamos nesse sacrifício de Jesus, e você vai observar ao longo da nossa fala hoje, que nós podemos observar sempre o amor de Deus estando demonstrado em tudo aquilo que Ele passou e o que Ele fez na cruz do Calvário. E são essas coisas que nós vamos compartilhar. Através de séculos aí, ou milênios, o homem construiu muitos altares. E nesses altares o homem sacrificou toda sorte de sacrifício, né? Absorveu aí muitas culturas de povos aí que simplesmente não buscam a Deus, culturas de povos pagãos. O próprio povo de Israel também, né, absorveu culturas de povos pagãos, e Deus os recriminou em muitos momentos. Todavia, um altar foi escolhido no lugar conhecido como Caveira, como Gólgota, por causa justamente daquela conformação geográfica. Está lá em Mateus 27, 33, mostrando que ali o Cordeiro de Deus entregou-se a si mesmo pelos nossos pecados. Um altar foi erigido ou erguido naquele lugar, para que ali pudessem ser crucificadas pessoas que haviam cometido crimes hediondos. E Jesus foi contado com esses malfeitores. Ah, meus irmãos e irmãs, foi lá que o Cordeiro entregou-se a si mesmo a Deus, porque a lei exigia o sacrifício, a lei que o próprio Deus havia estabelecido lá em Moisés, exigia que houvesse um derramamento de sangue, para que houvesse remissão de pecados. Até hoje, a Bíblia Sagrada diz que sem derramamento de sangue e sem arrependimento, não há remissão de pecados. Bem, o sangue já foi derramado na cruz do Calvário, então o que nos resta hoje é arrependermos a cada dia daquilo que fazemos, pensamos, daquilo que nós nos omitimos, que constitui pecado diante do Senhor. E então, ter uma vida realmente de renúncia, de entrega. E em Hebreus 10, 12 vai dizer isso, que Ele entregou-se a si mesmo a Deus pelos nossos pecados, como um sacrifício de uma vez para sempre. Ah, meus irmãos e irmãs, Jesus passou 6 horas aproximadamente naquela cruz. E durante este tempo, Ele disse 7 frases importantes. 7 frases importantes. E que tem um significado muito profundo para cada um de nós, e que eu e você não podemos esquecer. Significado este que tem um sentido de vida para nós, um sentido de compaixão por nós, um sentido de alento para nós, que tem um sentido de esperança para nós. Então essas palavras ou essas frases têm de fato um significado muito profundo para cada um de nós. Ah, irmãos, quando nós passamos por momentos difíceis, em geral, a gente não consegue passar falando frases que abençoam ninguém, não é verdade? Alguém quando dá uma topada com o pé aí na rua, né, e que arranca a unha do dedinho mindinho, você como crente grita, glória a Deus, não é assim? Xingar, o crente não vai xingar, né? Então, ele vai, ainda que ele não vai xingar, vai no coração e fala, Senhor, que misericórdia, Deus, né? Mas às vezes na cabeça da gente, né? Quem foi o abençoado que colocou aquela pedra ali?
Quem é que construiu aquele paralelepípedo ali que eu tive que tropeçar nele? A culpa nunca vai ser sua de tropeçar, de arrancar a unha do dedinho. Mas, irmãos, olha isso. Quando passamos momentos difíceis, ou quando enfrentamos a nossa cruz, muitas vezes nós falamos palavras duras. Muitas vezes falamos palavras tristes, palavras que ferem, que machucam, que matam. E uma coisa que eu aprendi é que palavras que você fala, ela não volta para a boca. A única maneira de você desfazer aquilo que você falou é pedindo perdão, é você reconhecendo os seus erros, é você consertando daquela maneira que você puder consertar. Mas o fato, irmãos, é que nós muitas vezes fazemos isso e depois nos lamentamos porque foi num momento de raiva, de dor, que muitas vezes fazemos desta forma. Mas Jesus, mesmo sendo homem, Ele não fez isso. Foi no momento mais difícil que Jesus passou, porque se você lembrar a trajetória da vida de Jesus, teve uma infância tranquila, porque com seus pais, humanos, e ali com seus irmãos humanos, uma infância como qualquer outra criança. É claro que Jesus se destacava de alguma maneira, porque a sabedoria de Deus, que Ele era o próprio Deus, então Ele se destacava. Mas com certeza foi um adolescente, uma criança que jogou bola de gude, se fosse hoje soltaria pipa, ficaria lá na beira do rio, talvez, brincando de pular da cambalhota no rio, ou não no rio aqui, porque aqui está sujo, mas ainda há rios que ainda dá para fazer isso. Mas o fato é que Jesus teve uma vida sossegada, tranquila, até iniciar o seu ministério. Porque quando inicia o seu ministério, aí a coisa mudou de figura. Aos 30 anos, Jesus inicia o seu ministério, porque era assim o rito judaico, porque a maioridade judaica era aos 30 anos, então as pessoas assumiam as suas responsabilidades, sobretudo os homens, evidentemente, e naquele tempo, Jesus então começa o seu ministério, justamente com 30 anos, para que tivesse credibilidade, já na maioridade, e fosse realmente ouvido pelas pessoas. Mas Jesus passa pelo seu momento mais crítico, onde Ele está agora na cruz, onde Ele está agora em agonia. A Bíblia diz que Jesus estava em agonia. Você já passou por um momento de agonia? Agonia é o sofrimento, é um sofrimento extremo, é aquele momento que você não tem o que fazer, não sabe o que fazer, onde o desespero muitas vezes toma conta, ao ponto de Jesus dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, faça a tua vontade. Jesus então, nesse momento muito difícil, muito doloroso para Ele, mas foi neste momento que as palavras que Ele disse foram as mais doces. Você vai ver na Bíblia Jesus dando palavras duras no seu ministério, palavras duras para os fariseus, chamando eles de hipócritas, palavras duras para Pedro, palavras duras para Judas, palavra dura para um monte de gente. E Jesus estava tranquilo nessa época, mas no momento em que Ele está lá, sofrendo, agonia, momento que antecedia a sua morte, momento que antecedia Ele expirar, faltar o seu fôlego definitivamente, nesse momento foi que Ele disse as palavras mais doces que alguém poderia ouvir. E o que Jesus disse então na cruz? É sobre isso que vamos refletir um pouquinho com vocês. E a primeira palavra dele foi a palavra de perdão. A primeira palavra foi a palavra de perdão. Lucas 23, 34, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, você imagina alguém te atacando, alguém xingando você, alguém tentando cuspir em você, alguém talvez atirando pedra em você, alguém dando vinagre para você beber, e mesmo assim Jesus fala para o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não estão sabendo o que estão fazendo. Eles estão equivocados, eles estão enganados, eles não conheceram o Senhor, eles não conheceram a mim.
A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para o que era seu, isto é, o sofrimento, a morte de cruz, morrer em nosso lugar, mas os seus não receberam. Então ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não me receberam, eles não entenderam a mensagem. Não entenderam a mensagem dos profetas que vieram antes de mim, não entenderam as mensagens de João Batista que me precedeu, abrindo o caminho, aplainando o caminho no deserto. Pai, perdoa-lhes. Então, nesta oração de Jesus, ele expressa o seu profundo amor e pede a Deus para perdoar os seus malfeitores, pede a Deus para perdoar os seus algozes. Será que você teria coragem para pedir isso para Deus também? No momento que você está, talvez, passando por essas lutas todas, em que pessoas falam mal de você, em que as pessoas agem perfidamente contra você, e você ter coragem ou ter a paz no seu coração para dizer: Pai, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. O perdão tem mão dupla, irmãos. Ele abençoa tanto quem dá quanto quem recebe. É assim o perdão. E é assim que Jesus fez. O perdão é melhor do que caixa de sedativo. Eu achei muito interessante essa expressão. Melhor do que 10 caixas de sedativo. Eu quero dormir, não tenho paz e tal. Muitas vezes não temos paz porque não temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Meu irmão, experimente tomar aí o diazepam do perdão. Esse é o melhor, sabe? Jesus experimentou isso, estava lá mesmo em angústia, ele perdoou para testemunhar o seu propósito, o propósito de subir à cruz e de cumprir o seu próprio ensinamento sobre perdão. Se Jesus estivesse lá crucificado e não fizesse, não dissesse isso, para que todos que estavam lá pudessem ouvir, então não adiantaria nada aquilo que ele tivesse feito no passado, os 3 anos de ministério, onde ele pregou sobre isso várias vezes, de nada adiantaria, porque o evangelho se prega não somente com palavras, mas também com a vida, e Jesus pregou com a sua vida. Quem você precisa perdoar? Essa é a pergunta que precisa ter no nosso coração. Quem você precisa perdoar hoje? Declare isso para Deus, no seu coração. Fala: Senhor, eu preciso, eu quero, eu desejo, e eu fiz isso. Então, se você faz isso, você tira um peso. Quando Jesus fala para trocar de fardo com Ele, é isso, é você falar: Senhor, não tem mais essa mágoa no meu coração, Senhor, tira esse negócio, porque está fazendo mal para mim, e vai fazer mal para o meu irmão. Declare ao Senhor, então, o perdão, para quem você ofendeu ou para quem te ofendeu. Segunda palavra que Jesus, ou frase que Jesus, ele falou também lá na cruz, também nos dá algo muito importante, é a palavra de esperança. Em verdade te digo, hoje mesmo, ou hoje, estarás comigo no paraíso. Irmãos, Lucas fala sobre isso e narra através de uma investigação que ele fez, uma acurada investigação, e ele vai procurar saber, porque Lucas não foi contemporâneo de Jesus, apesar de ter sido considerado um médico amado. Lucas era um historiador e ao mesmo tempo médico, e ele faz a sua investigação dos fatos, e ele escreve 2 livros para comprovar isso. E ele então escreve sobre isso dizendo: olha, o Senhor deu essa mensagem de esperança. Para quem? Para o ladrão que estava ao seu lado. Você se lembra que um dos ladrões ficavam falando o quê? Aí, tá vendo? Desce daí, ó. Você não é Deus? Você não é filho de Deus? Faz alguma coisa, rapaz. Salva a mim também, não esquece de mim não, hein? E tal, escarnecia. Enquanto o outro olhou para Jesus e reconheceu que ali não havia pecador nenhum, que ali não havia culpa nenhuma em Jesus, e aquele homem, ele pôde receber de Deus ali presente a mensagem de esperança. Olha, você está morrendo aqui agora, mas eu digo para você que daqui a pouco eu e você estaremos juntos lá na glória com o Pai. Meus irmãos, Jesus, mesmo em meio a tanto sofrimento, não perdeu o foco. Não perdeu o foco principal da sua missão. Qual era o foco da missão de Jesus? Salvar
salvar, ele veio buscar e salvar o perdido, não é isso? O pecador. Então ele não poderia perder esse foco, trazer felicidade eterna aos que são salvos. Então, mesmo sofrendo terríveis dores, da coroa de espinho na cabeça, dos cravos nas mãos, o sangue escorrendo pelo corpo, mesmo assim Jesus foi capaz de dar uma palavra de esperança para aquele homem que estava ao seu lado e que não merecia, assim como eu e você não merecemos. O que eu e você merecíamos se não fosse Jesus? O fogo do inferno. Mas o Senhor Jesus, quando morre na cruz do Calvário, trouxe vida para mim e você, trouxe vida para aquele ladrão e trouxe esperança então para aquele homem que estava condenado, aquele homem que não havia entendido ainda a vida de Jesus até aquele momento, mas aquele momento ele é reconhecido por Deus e salvo por Deus. Irmãos, isso é uma coisa interessante, por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele não precisa de um tempo longo para salvar alguém, não. A salvação não é um processo. Tem muitas pessoas que pregam que as pessoas vão sendo salvas a cada dia. Não, a salvação não é um processo, a salvação é um ato soberano e único de Deus. E quando nós recebemos salvação, nosso nome é escrito no livro da vida, e de lá ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. E foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez para aquele homem, trouxe esperança para aquele que não tinha mais esperança. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs, nós falamos palavras duras em momentos de dor? Quantas vezes nós pioramos até a dor, né? Porque quando a palavra é dura, né, piora até mesmo a situação. Mas o que nós precisamos e que a igreja tem para dar é palavra de esperança. A Covid está aí, agora mais amena, graças a Deus, mas muitos perderam a esperança. Muitos perderam muitas coisas, ou pessoas, mas a esperança, a Bíblia diz que a esperança não confunde, porquanto o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então essa esperança que não confunde, foi essa esperança que Jesus ofereceu para um dos ladrões, dos malfeitores que estavam na cruz. Mesmo em meio à dor, levar esperança. É assim que nós precisamos viver também. A igreja precisa avançar, levando, pregando esperança. Que esperança? Da volta de Jesus. Que Jesus virá buscar a sua igreja. E de que nós precisamos estar preparados. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus é o amigo que nos fortalece. É o amigo que nos fortalece. Terceira palavra de Jesus, ou expressão de Jesus na cruz, é de responsabilidade, de responsabilização. João capítulo 19, versículo 26, Jesus, vendo sua mãe perto de João, a quem amava, disse-lhe: mulher, ele é seu filho. Ele é o seu filho. Irmãos, essa cena é interessante porque, eu não sei aqui, né, são várias irmãs aqui que são mães e vários pais. Imagine a gente ver um filho numa situação como essa, um filho agora não mais crucificado, porque hoje em dia esse tipo de punição não mais acontece. Mas imagine que um pai e uma mãe vê seu filho diante de um tribunal, condenado, muitas vezes por crimes que não cometeu, porque isso acontece no nosso país o tempo todo, não é verdade? Se você ouvir os jornais aí e ver televisão, você vai ver que todo momento tem uma pessoa sendo presa por algo que não cometeu, e julgada e condenada, e vai para um presídio. Imagine um pai e uma mãe visitar um filho nessas condições, ou ouvir de um juiz uma condenação para o seu filho. Imagine Maria olhando para a cruz e vendo um dos seus filhos. Você fala: pastor, mas Jesus não era filho dela. Bom, nasceu do seu ventre, não é isso? Ainda que ela não fosse mãe biológica de Jesus, porque Jesus foi produzido, gerado, eternamente gerado pelo Espírito Santo, mas era, ainda que fosse apenas uma barriga de aluguel, mas ela gerou, ela cuidou,
ela amamentou, ela era mãe. Imagina aquela mulher vendo um dos seus filhos ali agora, diante daquela situação. Imagine o olhar, né, de Maria para Jesus ali na cruz. Quando Jesus demonstra por ela então uma preocupação familiar, dizendo: olha, não se preocupe não, olha, aí, está vendo esse do seu lado aí? Ele é o seu filho. Naquele momento Jesus traz para ela, né, para Maria, uma responsabilidade, e também traz para o João uma responsabilidade, para Tiago a responsabilidade: olha, vocês agora são a família, porque eu vou para junto do meu pai, eu estive com vocês por pouco tempo. É claro que o texto não fala todos esses argumentos, né? Nós tentamos imaginar a cena, sem, é claro, tirar nada do texto. Mas o fato, meus irmãos, é que agora José, ao que dá a entender, já havia falecido, porque José não estava ali, ele não é citado na cena, né, de Jesus ali sendo crucificado. José não é citado, só é citado Maria e os seus filhos. Então ali tudo indica que agora havia uma responsabilidade, porque naquela época as viúvas, elas tinham que ser sustentadas pelos seus filhos. E Jesus fala: olha, não se preocupa não, mulher, olha, está aí seus filhos, olha, eles vão cuidar de você. A responsabilidade, Jesus colocando responsabilidades nos filhos, para que o filho mais velho assumisse, para que a partir dali, né, alguém pudesse cuidar daquela mãe. E nesse momento Jesus demonstra amor, então ele pede o apoio de João ali naquele momento, para ajudar a sua família. Ele pede o apoio para que João pudesse cuidar daquela mulher. Ah, meus irmãos e irmãs, será que nós temos assumido nossas responsabilidades? Não somente com pais, com mães, né, às vezes idosos já, que precisam do nosso cuidado, mas responsabilidade com os nossos filhos, responsabilidades no trabalho, responsabilidades na obra do Senhor. Ah, irmãos, quantas pessoas não têm tido responsabilidade com a obra de Deus? Tudo é prioridade, menos o reino de Deus, muitas vezes na nossa vida. E aqui Jesus dá essa palavra responsabilizando. Isso quer dizer o quê? Que cada um tem que levar a sua cruz. Cada um tem que levar a sua cruz. Eu não posso abandonar a cruz pelo caminho. Tem muita gente querendo jogar a cruz no ombro do outro, no ombro do irmão, da irmã, do vizinho. Não dá não. Você pode até ter ajuda para levar a sua cruz, isso é bíblico, sabe? Para a gente ajudar o outro a levar a cruz. Agora tem gente que é folgado, né? Quando vê que o outro está querendo ajudar a levar a cruz, faz o quê? Joga a cruz para cima dele. Toma aqui então, leva para mim, dá seu jeito aí. Sabe, não podemos fazer dessa forma. Então, meus irmãos, uma palavra de responsabilidade. Meu irmão, minha irmã, Jesus na cruz consegue mostrar para aquelas pessoas ali que nós precisamos ser responsáveis pelos nossos atos. Nós precisamos assumir nossas responsabilidades civis. Precisamos. O apóstolo Paulo fala que nós não podemos ir contra a autoridade. Já leu isso na Bíblia? Está lá em Romanos. Sabe, não podemos ir contra a autoridade. E tem gente, né, que abre a boca para falar coisas das autoridades. Cuidado, meu irmão, porque quem se opõe à autoridade se opõe a Deus. A Bíblia é clara nisso. Ah, mas eu não concordo que fulano, beltrano está fazendo. É um direito seu. Mas tem que se submeter à autoridade, independente disso. Precisamos pensar muito nisso. Não importa se você é esquerda, direita, é outra coisa, mas nós precisamos ser submissos às autoridades, sejam elas políticas, administrativas, jurídicas ou eclesiásticas, precisamos estar sujeitos a isso. A quarta palavra de Jesus na cruz foi uma palavra de humanidade. Jesus demonstrando a sua humanidade. João 19, 28, ele diz: tenho sede. Tenho sede. Meus irmãos e irmãs, aqui é um grande paradoxo, né? Jesus, ele diz para a mulher samaritana que ele é a fonte de água viva. E agora ele diz: tenho sede. Não parece algo totalmente contraditório? O mesmo Jesus, o mesmo Deus que se encontra com a mulher e diz: olha, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, porque eu sou a fonte que jorra de água viva.
E agora ele diz: eu tenho sede. Irmãos, precisamos entender que esse Jesus que estava crucificado ali naquele momento, era o Jesus homem, 100% homem. Deixou de ser Deus por causa disso? Não, porque nele habitava toda a plenitude de Deus, diz as Escrituras. Mas naquele momento, Jesus, diz a Bíblia, se esvaziou, para que ele pudesse assumir esta forma de servo, e então demonstrar para todos que é possível passar por lutas e não pecar. É possível passar por provas, por lutas e não blasfemar. Jesus demonstra que isso é possível, e demonstra agora através da sua humanidade, dizendo: olha, eu tenho sede. A sua sede era humana, sua sede era humana naquele momento, mas a sede maior de Jesus era de buscar e salvar o perdido. Aqueles que estavam mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2:1. E vocês se lembram o que fizeram com Jesus quando ele disse: tenho sede? Puseram vinagre numa esponja, colocaram num caniço, foram lá e colocaram na sua boca. O vinagre, irmãos, que deram para Jesus era um líquido corrosivo. Pode imaginar isso? Alguém que já está com feridas abertas, sangrando, alguém coloca vinagre na ferida. Não sei se já experimentou fazer isso, mas deve doer um bocado, deve arder um bocado, porque é algo corrosivo. Mas Jesus é a água da vida que elimina o efeito corrosivo do nosso pecado. Olha que maravilha. Jesus, a água da vida que elimina esse efeito, o pecado que corrói, o pecado que mata, o pecado que faz com que nós possamos ir ao inferno. Meus irmãos e irmãs, Jesus diz que Ele é a água da vida. Então, apesar de naquele momento ele ter dito: eu tenho sede, demonstrar a sua humanidade, ao mesmo tempo Jesus aqui revela a fragilidade humana e nos faz sentir a necessidade de nós buscarmos a Deus. Temos necessidade de buscarmos a Deus, meu irmão, minha irmã. Eu e você temos que ter sede de Deus. Qual tem sido a sua maior fraqueza? Nós, como seres humanos, temos nossas fraquezas. Qual tem sido a sua maior fraqueza? Entregue nas mãos do Senhor, vá até a fonte. Infelizmente, meus irmãos e irmãs, tem crente que está morrendo de fome ao lado do maná, ao lado do pão da vida. Crentes morrendo de sede, ficando aí com um raquitismo espiritual, porque não estão buscando e a fonte está jorrando, mas a gente não busca. Precisamos buscar a Deus. E Jesus então fez isso, demonstrou a sua humanidade, provando para mim e para você que é possível vencer. Jesus pode sim saciar a nossa sede. Jesus pode saciar a nossa sede espiritual. Jesus pode suprir todas as nossas necessidades. E o nosso Deus, Ele se comprometeu com as nossas necessidades. Ele disse: olha, eu vou suprir todas as tuas necessidades em glória. Isso é promessa de Deus, meu irmão. Isso é promessa de Deus para você, minha irmã. Então tome posse da promessa do Senhor. A quinta palavra é o sacrifício. Jesus, lá em Mateus 27:46, ele exclama: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste ou desamparaste? Eli, Eli, lama sabactani. Meu irmão e minha irmã, nesse momento, Jesus está realizando o sacrifício final. Porque quando ele fala isso, ele está ali humanamente dizendo: olha, eu estou sozinho nesse momento. Jesus se sentiu ali totalmente desamparado. E a prova é que ele diz: por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Jesus se sentindo agora totalmente fragilizado. Não havia mais ali o que fazer. Meus irmãos e irmãs, alguém já disse que esse clamor tem um duplo significado. O primeiro foi o grito de dor como ser humano, no momento em que
né, aquele caldeirão da ira de Deus estava aceso, né? Porque você se lembra que em Jesus foi aplacada a ira de Deus, por quem? Por Ele? Não, por nós. A ira de Deus pelos nossos pecados foi aplacada em Jesus, isto é, no sacrifício. Estava nele os nossos pecados. Então nós precisamos sim entender que foi um grito de dor. O ser humano, Jesus ali, ele estava sofrendo, imaginando que daqui a pouco a morte seria certa. O homem Jesus exclama, demonstrando o sacrifício. Mas ao mesmo tempo, meu irmão, minha irmã, era necessário que fosse derramado sobre ele os nossos pecados. Era necessário, porque senão nós estaríamos perdidos. Não adiantaria, não teria cordeiro suficiente para a gente poder matar hoje, para que pudéssemos fazer o sacrifício pelo perdão dos nossos pecados. Mas Jesus foi o sumo sacrifício. Mas há um segundo propósito ou significado, né? Foi o brado de vitória, olha só, pelo fato de estar cumprindo o projeto de Deus de salvar o mundo, ou pelo menos aqueles que o Senhor quis salvar. Então, ao mesmo tempo que era um grito de dor, dizendo Eli, Eli, lama sabachthani, era também um grito de vitória, dizendo: olha, nós vencemos, nós chegamos ao final, nós concluímos o que estava determinado. E no momento de dor que você passa, a quem você tem clamado? Tem uma canção que eu gosto muito, vamos cantar porque não dá tempo, mas ele tem uma parte que fala assim: a ti eu vou clamar, tu és a direção, sabe? É isso. A quem você vai clamar? A quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ah, meus irmãos e irmãs, se você está passando por algum tipo de problema, de luta, e todos nós temos problemas, todos nós enfrentamos lutas, uns mais, uns menos, a proporção depende, né, da sua força que Deus te dá, mas o fato é o seguinte: clame ao Senhor, clame ao Senhor. Jesus fez isso, ele clamou ao Pai, e esse clamor chegou até o Pai. E na sexta palavra, João, capítulo 19, versículo 30, Jesus disse: está consumado. Olha lá. Ah, meus irmãos, esta palavra consumado trouxe para nós algo muito especial, chamado vida eterna. Porque quando ele diz está consumado, isto é, Senhor, Pai, eu fiz o que o Senhor determinou. Pai, eu os livrei da morte. Pai, agora eles podem chegar a Ti. Pai, agora o véu do templo está se rasgando de alto a baixo. Pai, agora não há mais necessidade de um sumo sacerdote. Pai, agora, aonde eles estiverem, eles podem clamar ao Senhor, o Senhor vai ouvir. Com esta palavra consumado, ele está dizendo: Pai, agora não tem mais jeito, o inimigo está definitivamente derrotado. Pastor, mas como assim está derrotado? Sim, porque a Bíblia diz que os que são de Deus, o maligno não toca. Ele pode tocar nos do mundo, o problema é dos do mundo, mas a partir do momento que você professa a fé em Jesus Cristo, dizendo: olha, Ele é o meu Salvador, o inimigo não tem autoridade sobre você, e nem o pecado, porque você não está mais debaixo da lei, sim da graça. Então o pecado já não tem domínio sobre nós. Então esta palavra de redenção dizendo está consumado, é que Jesus cumpriu com perfeição o plano de salvação projetado por Deus, olha só, desde o Éden até o dia da sua ascensão. Há uma canção também que diz que Jesus riscou a cédula, cantamos hoje pela manhã, né? Jesus riscou a cédula, isto é, o escrito de dívida que pesava contra mim e contra você, com a palavra está consumado, a expressão está consumado. Então ele disse: olha, pronto, está feita a redenção, Pai, eu fiz o que o Senhor mandou fazer, está completa. Interessante que esta palavra, né, onde Jesus selou com o seu sangue o pacto da nova aliança,
Esta palavra tem todo um peso, porque significa que a sua obra está completa, significa que o reino dele está instalado, significa que nada pode nos arrebatar da mão dele, somos propriedade exclusiva de Deus. Isso quer dizer que agora nós temos um carimbo em nós. Se pudesse usar uma expressão rural, eu ia dizer, somos gado marcado agora. Somos gado marcado, pertencente a Deus, sabe? E aí, a hora que o inimigo tenta chegar perto da gente, ele vê a marca. Ele vê o sangue de Jesus em nós. Lembra da introdução do vídeo? Ele vê o sangue. Então o inimigo chega perto de você, ele não vê mais você não, ele vê o sangue de Jesus. E quando ele vê o sangue de Jesus, bate em retirada, porque ali ele sabe que não tem vez. É assim com a gente. É assim que ele faz. Então aquele que crê e aceitar que o sangue de Jesus foi derramado para que o seu pecado fosse perdoado, se você crê nisso de verdade, você então está livre do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então, meu irmão, hoje basta crer, basta confessar. O Deus que começou em sua vida uma obra, Ele quer completar esta obra. O Deus que começou essa grande obra em você, quer transformar você. E não se esqueçam, Deus sempre vai cumprir a sua promessa em nós. Última palavra de Jesus, entrega. Entrega. Meus irmãos, esta palavra também tem uma expressão muito importante para a nossa vida nesta noite e em toda a nossa vida. Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí, dito isto, logo mais à frente vai dizer, ele expirou. Jesus morreu. Mas ele disse: Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Deu um brado em alta voz, citando aí o Salmo 31, verso 5, e constatou-se ali a sua morte física. Foi constatado a morte física, e eu acho interessante, eu quero te deixar esse dado importante. A morte física de alguém que era crucificado na cruz era constatado com a quebra das duas pernas pelo centurião. Tinha que quebrar as duas pernas daquele que morreu na cruz e tinha que perfurar com uma lança dilacerando o fígado para constatar ali o óbito. Pois bem, mas antes, lá nos profetas, Deus havia falado: olha, nenhum osso dele será quebrado. Então isso não foi feito com ele, mas a lança transpassaram Jesus, e aquela lança que transpassou Jesus foram meus pecados, seus pecados. E ele diz: eu entrego nas tuas mãos. O que você tem para entregar ao Senhor? A salvação é de graça. Salvação é de graça, mas custou um alto preço. Ela é de graça para você, mas não quer dizer que alguém não pagou, não tenha pago. Jesus pagou. Sabe? Então, ela foi de graça e é de graça para mim, mas custou alguma coisa, custou um alto preço. O Cordeiro Imaculado foi sacrificado por nós. Jesus não foi assassinado, Ele deu a vida dele, Ele morreu voluntariamente por nós. Ninguém tira a minha vida, disse Ele. Não foram os cravos que mataram Jesus, não foram os cravos, foram os nossos pecados, e nós precisamos entender isso. E eu quero finalizar, meu irmão, minha irmã, perguntando: o que você gostaria de entregar a Deus hoje? Hoje é um dia de entrega, e não estou falando de entrega de bens, de entrega financeira, não. Quando Jesus, Ele pede algo para nós, Ele fala assim: filho meu, dá-me o teu coração. O que você pode entregar para Jesus hoje? Entregue ao Senhor a sua vida, entregue-se
completamente para Deus. Se lance nas mãos de Deus. O que você diria se você estivesse naquela cruz? Será que diria essas palavras de amor, de perseverança, de esperança, de entrega, de renúncia? Ah, meus irmãos, a cruz é o evangelho que o crente deve viver. É a cruz. Eu e você precisamos viver. E cada situação dolorosa pode ser uma ferramenta para que nós estejamos crescendo, para que nós possamos crucificar o nosso homem carnal e possamos então ter o nosso espírito vivificado a cada dia com o Senhor. Quantas vezes temos uma sexta-feira de dor? Na verdade, quantas vezes talvez você tenha passado por sextas-feiras de dor, igual Jesus passou? Mas o domingo vem, não vem? O domingo vem, onde a ressurreição vem, onde a glória de Deus vem, onde o cuidado de Deus vem. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa nesta noite pensar nessas palavras que Jesus disse na cruz do Calvário. O que você diria agora se você estivesse na cruz? Eu queria orar com vocês nesse momento. Quero orar e pedir ao Senhor, não é? Agradecer a Deus também, não só pedir, porque a gente já pede muito, né? Mas agradecer a Deus, porque somente esse Deus pôde ser capaz de dar a vida por cada um de nós. E se você tem uma entrega para fazer para o Senhor, faça isso. Aí aonde você está, você possa entregar a sua vida ao Senhor. Talvez você está conosco hoje e ainda não entregou, não fez uma entrega total da sua vida para Jesus. Lembre-se, Jesus fez uma entrega total por você. E o que você vai fazer com essa informação? Agora você já não tem mais desculpas, né? Você agora já sabe. Então agora somos indesculpáveis, porque a partir do momento que você tem a informação, não dá mais para justificar diante de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te encorajar a você dar um passo de fé mesmo, de entrega, de renúncia total nas mãos do Pai. Quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Se você quiser, se você tem algo para entregar, não simplesmente de você falar assim, eu estou entregando a minha vida, né, para Jesus em salvação hoje. Se for isso, glória a Deus. Mas talvez você queira entregar algo que está fazendo você sofrer. Talvez você queira entregar algo que está dilacerando aí o seu coração. E entregar nas mãos de Deus é trocar de fardo com Ele. Entregar nas mãos de Jesus é trocar de fardo com Jesus. Quero orar pela sua vida. Se você quiser vir aqui à frente, eu vou orar por você. Você que tem uma entrega para fazer para Jesus, lembrando que Jesus já entregou o mais importante que nós pudéssemos ter, que é a nossa salvação. Vamos orar? Se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Amém? Se você tem uma entrega assim para fazer para Jesus, nós vamos orar pela sua vida. Aquilo que tem afligido o seu coração, aquilo que você não pode fazer, mas que sabe que Deus pode, Deus é o único que pode, entrega na mão dEle. Entrega na mão dEle, porque Ele cuida dos seus. Aleluia. Meu Pai querido, diante de Ti nos encontramos reunidos nesta noite, nesse santo lugar. E nós entendemos, Pai, que o Senhor, ó Deus, fez uma entrega, uma renúncia total por amor a nós. E nós queremos agora, Pai querido, também dedicar a nossa vida ao Senhor, ó Deus, somos servos do Senhor. Queremos dedicar a nossa vida ao cuidado do Senhor. Pai querido, quantas vezes, ó Deus, nós temos vivido angústias tremendas, temos carregado cruzes, ó Deus, tão pesadas, fardos, ó Deus, tão dolorosos de carregar. Mas, Pai, no nome de Jesus, queremos entregar isso nas Tuas mãos nesta hora. É entregar a nossa vida, ó Deus, como um sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Ó Deus, som do nosso coração, o coração dos meus irmãos e irmãs que estão aqui na frente. Ó Deus, se eles estão aqui, é porque eles querem entregar nas Tuas mãos os seus problemas, suas lutas, suas adversidades,
aquilo que tem afligido o coração deles, talvez seja uma enfermidade. Oh Deus, tem misericórdia desses irmãos e irmãs. Ó Deus, que o teu bálsamo, ó Deus, passe sobre esses irmãos, que o teu Espírito Santo traga refrigério, traga alento, traga paz, traga consolo, traga, ó Deus, santidade. Pai, em nome de Jesus, atua na vida desses irmãos e irmãs que estão aqui na frente nesta noite. Também, Pai, eu oro pelos demais irmãos, Pai querido, que talvez, ó Deus, não me fiz expressar direito e não entenderam, mas também tem algo para entregar, Senhor, ao Senhor nesse momento. Ó Deus, que haja uma entrega, que haja uma renúncia, que haja salvação também, Pai. Se alguém está aqui, ó Deus, deseja entregar a vida dele ao Senhor, a vida dela ao Senhor, toca nesses corações nesta noite. Alguém que ainda não te conheça como Salvador, Deus seja o Salvador dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. E que esta noite, ó Deus, em que estamos aqui te dando graças, que o Senhor, ó Deus, seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, porque um dia o Senhor ressuscitou, e o Senhor hoje, ó Pai, vive à destra do Senhor Todo-Poderoso, mas o teu Espírito habita em nós. Muito obrigado pelo teu grande amor para conosco, em nome de Jesus, amém e amém.